O tema de hoje é o tema da responsabilidade civil do Estado por um dano decorrente de omissão. Só que a gente vai abordar um aspecto muito peculiar, que é o seguinte: a responsabilização do Estado na forma objetiva, mesmo sendo dano decorrente de omissão em determinadas circunstâncias. Eu não estou dizendo que não existe mais a regra geral. Qual é a regra geral? Em caso de dano decorrente de omissão do Estado, a responsabilização, como regra, é na forma subjetiva. Exige que a vítima do dano comprove conduta, dano e nexo, ou os elementos subjetivos, que é dolo ou culpa. Agora, em determinadas circunstâncias, tanto a doutrina como a jurisprudência vem entendendo que é possível a responsabilização na forma objetiva, mesmo se tratando de um dano decorrente de omissão, de falha, atraso ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado. E aí, como é a nossa tradição aqui, na nossa série aqui de o raio-x da questão, eu vou trazer algumas questões de concurso que servem de gancho para esse tema e depois a gente, ao final, gabarita as questões e faz um resumo teórico do tema que a gente abordou nas questões. Muito bem. A primeira questão, a questão número 1, é uma questão do CESP-Sebrasp, a banca CESP-Sebrasp, do ano de 2018, concurso da Polícia Federal, Perito Criminal Federal. O enunciado da questão diz assim, olha: um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de uma determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. Então, um grande contingente de pessoas estavam protestando em um determinado ponto da cidade. Prosseguindo, a agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que lojistas do local acionassem o órgão de segurança pública competente para a necessária assistência. Ligou para a PM. Os agentes não apareceram, ou seja, os policiais não apareceram, e as vitrines de lojas do centro comercial foram apedrejadas. Então, a polícia militar, os agentes de segurança foram acionados, só que eles não compareceram ao local e isso acabou culminando com o apedrejamento de várias lojas, várias vitrines, pelos particulares ali, pelos manifestantes. Vejam que a ação causadora, a ação direta causadora do dano não foi produzida por agente público, foi produzida por particulares. Agora, qual é o envolvimento do poder público nessa situação? O envolvimento do poder público foram acionados os agentes do Estado que, se tivessem comparecido ao local, se tivessem prestado o serviço a tempo e a modo, possivelmente, muito possivelmente, teriam inibido e evitado a conduta danosa desses terceiros manifestantes. Pegaram esse contexto? Vamos para o item, então. O item aí diz assim: considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. O item diz: como, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, como regra é objetiva, é possível a caracterização de responsabilização estatal por atos de omissão, como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão. Então, a questão está afirmando o seguinte, que é possível responsabilizar o Estado quando ele foi acionado e não prestou o serviço, não respondeu a esse chamado a tempo e a modo. Essa questão aqui, em especial, ela abre dizendo que, como regra, a responsabilidade é na forma objetiva. Então, ele diz, como, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, é possível a caracterização de responsabilização estatal por danos de omissão, por atos de omissão, como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão. Olha, em situações como essa, em que fica comprovado que o Estado foi acionado, tomou conhecimento da situação a tempo, tinha condições de tomar uma providência e não o fez, ele pode ser responsabilizado mesmo sendo omissão na forma objetiva. Se não tiver essa chamada omissão qualificada, que a gente vai ver ao final, as características dessa omissão qualificada, ele vai responder na forma subjetiva.
Mas se tiver essa chamada omissão qualificada, em que ele foi acionado a tempo para tomar uma providência, tinha condições de tomar a providência e nada fez, ou não fez a tempo e a modo, ou seja, na eficiência suficiente, ele vai ser responsabilizado, ele, o Estado, pela forma objetiva. Isto é, a vítima não precisa comprovar nem dolo nem culpa. Basta comprovar os elementos objetivos da responsabilização, que são a conduta, que pode ser uma ação ou omissão, um dano e um nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre essa conduta e o respectivo dano. Então, essa questão número 1 é correta, mas a gente vai analisar mais à frente os fundamentos teóricos que embasam melhor esse gabarito. Beleza. A questão número 2, ela diz o seguinte, é uma questão do CESP também, concurso do ano de 2018, o concurso é um concurso para o STJ, o cargo de analista judiciário, privativo para bacharel em direito. O enunciado diz, julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado. Aqui o enunciado não fez firula, ele já foi direto ao assunto. O item vai tratar da responsabilidade civil do Estado. E aí vem o item. Excetuados, o item diz, excetuados os casos de dever específico de proteção. Então, assim, tirando fora os casos de dever específico de proteção, a gente vai falar bastante dele aqui hoje, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva. Então, o que o item está deixando claro? Tirando a hipótese em que o Estado está diante de um dever específico de proteção, a responsabilidade dele, Estado, vai ser na forma subjetiva se ele se omitiu. Muito bem. A contrário senso, nós interpretamos o quê? Que diante de um dever específico de atuação, se o Estado se omite, se ele se mantém inerte, a responsabilização será na forma objetiva. Isso, inclusive, é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver mais à frente. E aí continua, devendo ser comprovadas a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. Isso está correto. Então, relendo aí todo o item. Excetuados os casos de dever específico de proteção, então, tirando essa exceção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, tem de comprovar dolo ou culpa. E aí ele prossegue. Se é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, ou seja, deixou de atuar por forma de negligência, e comprovar também o dano e o nexo de causalidade. Perfeito. Gabarito aí também é o que? Correto. Vamos para a terceira questão que eu trouxe. Eu trouxe 4 questões, vamos para a terceira, que servem de gancho, de deixa, né, para a gente abordar esse tema, que é o tema da responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de uma omissão de um serviço público, a omissão do poder público. A questão número 3 é uma questão do CESP também, do ano de 2013, também para o concurso do STJ e para o concurso de técnico judiciário, nível médio. O enunciado diz, julgue os itens seguintes referentes à responsabilidade civil do Estado. Aqui o CESP, SEBRASP, foi claro no enunciado, vamos tratar de responsabilidade civil do Estado. E aí veio o item. Nos casos de condutas omissivas, a doutrina e a jurisprudência dominantes, ou seja, predominantes, reconhecem a aplicação da teoria subjetiva. Isso vale até hoje. Ou seja, no caso de dano decorrente de omissão do Estado, a responsabilização civil do Estado será pela teoria subjetiva, isto é, a vítima do dano tem de comprovar conduta, dano, nexo de causalidade e dolo ou culpa. Dolo ou culpa são os elementos subjetivos. Estando assim, o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo. O que eu quero deixar claro para vocês? O que eu estou trazendo aqui é o seguinte, ainda vale a teoria doutrinária e a jurisprudência no sentido de que, havendo um dano causado a terceiro por omissão do Estado, de regra, a responsabilidade é na forma subjetiva, ou seja,
A vítima do dano, do prejuízo, tem de comprovar o dolo, a intenção ou a culpa, que é a negligência, imprudência e imperícia, especialmente a negligência. Agora, em determinadas circunstâncias, por exemplo, diante de um dever específico de proteção, o Estado se mantém inerte, a responsabilidade por essa omissão, entende o STF, vai ser na forma objetiva, não precisa comprovar dolo ou culpa. E aí a gente avança aqui para a nossa quarta e última questão, até podemos entrar na parte teórica, no resumo teórico. A questão número 4 é uma questão também do CESP-SEBRASP, questão do ano de 2018, também para a Polícia Federal, cargo já de delegado. O enunciado diz: acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. E aí o item diz: a responsabilidade civil do Estado pela morte de um preso, de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção. Essa é a jurisprudência do STF, o julgado aí principal é da relatoria do ministro Fux, Luiz Fux, e ele diz justamente isso aí. Em caso de dano sofrido por preso ou lesão corporal ou mesmo morte, se ficar comprovado que houve omissão do Estado no seu dever específico de proteção, e esse dever específico surge do fato de que, ao encarcerar, ao prender essa pessoa, o Estado assume um especial dever específico de proteger a sua integridade física e a sua vida. Se de qualquer maneira ele não cumpre esse dever específico de proteção, mesmo sendo uma omissão, a responsabilização do Estado será na forma objetiva, ou seja, a família desse preso, desse acusado preso, vai ter direito à indenização do Estado sem precisar de comprovar nem dolo, nem culpa. E aí, eu quero avançar com vocês aqui na responsabilidade civil para fazer o arremate desse nosso assunto na parte teórica. Então, nós estamos falando de responsabilização civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, gente, é o quê? É pagar pelos prejuízos. Responsabilização civil do Estado é pagar pelos prejuízos. Então, por dano decorrente de omissão. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: existem duas doutrinas e duas jurisprudências sobre esse assunto que estão convivendo simultaneamente neste momento. Inclusive se reflete nas questões de prova. E aí a gente vai dividir essas duas correntes doutrinárias em tradicional e moderna, sendo que a tradicional, aqui olha, a tradicional, vamos colocar aqui, nós podemos chamar de a regra. A doutrina e a jurisprudência tradicional é a regra. E qual é essa regra já para a gente antecipar? Depois nós vamos dissecar, né? Analisar item a item dessa doutrina e dessa jurisprudência tradicional em matéria de responsabilização civil do Estado por dano decorrente de uma omissão, uma falha no serviço. Muito bem. Na tradicional, que é a regra, significa que o Estado responderá pelo dano decorrente de omissão, mas ele responderá na forma subjetiva, ou seja, a vítima do dano, a vítima do prejuízo, vai ter de comprovar 4 requisitos: que houve uma conduta, uma ação ou omissão, no caso aí uma omissão, uma conduta do Estado, e essa conduta, quando é omissiva, é um deixar de agir, que isso causou um dano, que há um nexo de causalidade, uma relação direta e imediata entre essa não ação, essa inação e o dano, e por fim o elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa, sendo que a culpa é a negligência, a imprudência, a imperícia. Muito bem. Desculpa. Prosseguindo. Na doutrina tradicional, a natureza da responsabilização do Estado por dano decorrente de omissão, ela é subjetiva. Isto é, exige a comprovação de dolo ou de culpa para que seja responsabilizado o Estado. Além disso, um outro fator importante:
os danos não seriam causados diretamente pelos agentes estatais. Uma das questões que nós fizemos, se não me engano, a primeira questão que nós fizemos aqui hoje, ela diz o seguinte, que um grande contingente de pessoas se reuniram num determinado ponto da cidade para uma manifestação. E dali a coisa saiu, os ânimos se exaltaram, a coisa saiu do controle e começou um quebra-quebra de vitrines. Então vejam, o Estado foi acionado pela Polícia Militar, não apareceu no local e, se tivesse aparecido, muito provavelmente poderia ter evitado esse quebra-quebra. O fato de não ter ido lá garantiu que os manifestantes pudessem fazer essa ação de vandalismo e causar o prejuízo. Quem causou o prejuízo foram os particulares. Alguns terceiros particulares causaram prejuízo a outro. Mas o fato de o Estado ter se omitido colaborou de maneira direta e imediata porque não houve o fator inibitório da ação do Estado nesse meu exemplo. Então fica claro, pela doutrina tradicional, o dano não vem diretamente da ação, de uma conduta de um agente, de uma ação positiva de um agente. Não é isso. Vem de ação positiva, de uma conduta comissiva de particulares, mas a responsabilização do Estado é pelo fato de que ele se omitiu, de que um serviço falhou, atrasou ou não foi prestado, como no meu exemplo. Um outro aspecto importante da doutrina e jurisprudência tradicional é o seguinte: é necessário demonstrar que o poder público poderia e deveria agir para evitar o resultado e não o fez. Então, pela doutrina tradicional, o Estado só vai ser responsabilizado se a vítima conseguir demonstrar que o Estado tinha conhecimento e, portanto, poderia ter agido, tinha condições materiais de fazê-lo e não o fez. Aí é o que se chama de uma omissão qualificada. Tinha condições de fazer, poderia ter feito e não o fez. Prosseguindo, um outro aspecto importante para se caracterizar a responsabilização na forma subjetiva, que é doutrina e jurisprudência tradicional. A administração permaneceu inerte. Então vejam, a administração permaneceu inerte, caracterizando omissão culposa. Relembrando, a omissão só receberá a qualificação de culposa, negligente, imprudente, imperícia, se comprovar que o Estado tinha condições de agir, poderia ter agido, e não o fez. Se ele ficou sabendo, mas não tinha condições materiais de agir, não tinha o que fazer, não tinha como fazer, não será omissão culposa. Prosseguindo. A gente finaliza a doutrina tradicional dizendo o seguinte: o que aconteceu na verdade? O que a gente pode destacar aí sobre a doutrina tradicional? É quando um serviço não funcionou, ou então o serviço funcionou de forma tardia, ou então o serviço funcionou de forma ineficiente. Ou seja, a omissão culposa sempre vai estar ligada a um serviço que não funcionou, ou seja, um serviço que não foi prestado, ou então um serviço que foi prestado com atraso, de forma tardia, ou foi prestado a tempo, mas de forma ineficiente, não foi o suficiente para contornar a situação e evitar o dano, o prejuízo sofrido por um determinado particular. Então, lembrando, se a sua questão de prova não apresentar uma situação específica dizendo que houve uma omissão qualificada ou que descumpriu um dever específico de proteção que o Estado tinha, vai cair na regra tradicional, ou seja, responsabilização na forma subjetiva. E aí a vítima vai ter que comprovar ou dolo ou culpa. Agora a gente vai para a doutrina e jurisprudência moderno aqui. O entendimento, o pensamento moderno sobre esse assunto. Volto a repetir, esse entendimento moderno não exclui, não afasta o entendimento tradicional, que na verdade é a regra. Ele convive concomitantemente em determinadas circunstâncias. Então, prosseguindo.
Para esse entendimento moderno, para essa doutrina em jurisprudência, a natureza é de responsabilidade objetiva. Isso só para determinadas situações. Na maioria das vezes que o dano é decorrente de omissão, ainda vale a teoria tradicional, ou seja, a responsabilização pela forma subjetiva. Prosseguindo, só vai se aplicar nas chamadas omissões juridicamente relevantes. O que são, ou como a jurisprudência do STF chama omissões juridicamente relevantes? Como é que ele identifica? Quando as circunstâncias do caso concreto geravam para o Estado, para a administração, um dever específico de proteção. Porque o poder público, como responsável pelo bem comum, ele tem um dever genérico de proteção, um dever de evitar que as pessoas sofram lesões, prejuízos, danos, um dever genérico. Mas determinadas circunstâncias, oriundas do próprio comportamento do Estado, geram um dever específico. Quer ver um dever específico? O poder público está fazendo uma blitz. Lá nessa blitz ele apreende um carro de alto valor porque estava sem a documentação. Aí o poder público pega esse carro e coloca num guincho do Detran e está se deslocando. Durante esse deslocamento, suponhamos o agente público ou perde o controle ou não dirige adequadamente, deixa o veículo que está sendo guinchado cair do guincho no chão e destruir todo. Ou seja, ao assumir a responsabilidade de deslocar esse veículo, ele assumiu um dever específico de proteção. Está sobre os cuidados, sobre a tutela, sobre a caução dele. Prosseguindo. Um outro aspecto importante dessa teoria, desse entendimento moderno, é o seguinte: a inação do Estado, ou seja, a inércia do Estado, tem de contribuir para a consumação do dano. É fácil você identificar isso se você perguntar de uma outra forma. Se o serviço e a atuação que o Estado tinha condições de fazer, poderia ter feito e não fez, se ele tivesse feito, muito provavelmente teria evitado o dano. Se o Estado que poderia agir, mas não o fez, se tivesse agido, teria evitado o prejuízo, ou muito provavelmente as chances são que teria evitado o dano, então aí você tem um nexo de causalidade. Se a resposta é sim, você vai ter um nexo de causalidade entre a omissão, a inércia do Estado e o dano causado, mesmo não tendo o dano sido causado diretamente de uma conduta física do agente. Um outro detalhe desse entendimento moderno é o seguinte: ele diz assim, olha, a omissão estatal revela o descumprimento do dever jurídico de impedir a ocorrência de danos. E aí você poderia até incluir dever jurídico específico de impedir a ocorrência de danos. É claro, é óbvio que quando o Estado faz o encarceramento de um preso, de uma pessoa condenada criminalmente, ele assume o dever específico de não deixar esse preso sofrer nenhum tipo de lesão à sua integridade física e à sua vida. Então ele tem de protegê-lo, inclusive, contra os seus colegas de cela. Tudo bem? Prosseguindo. Somente será possível responsabilizar o Estado nos casos de omissão específica. E aí a gente vai destacar o que é essa omissão específica. Omissão específica é quando se consegue comprovar que o Estado tinha o dever de agir, tinha condições para fazê-lo, condições técnicas, materiais e de tempo, financeiras, então ele poderia ter agido, e se assim o tivesse feito, ele muito provavelmente teria evitado o dano, mas ele não agiu. Então tinha como agir, tinha condições para fazê-lo, poderia ter feito, se o fizesse, muito provavelmente evitaria o dano e não fez. Aí você tem uma chamada omissão específica, e normalmente essa omissão específica está violando o dever específico de proteção que o Estado se encontrava naquela circunstância específica. Então, não é todo dano decorrente de omissão que será na forma objetiva, que a responsabilidade será na forma objetiva. Por quê?
Porque nem toda omissão viola esse dever específico de proteção. Nem toda omissão é uma omissão específica, qualificada. A gente prossegue mais um detalhe aqui, que é o seguinte: como é que se faz para demonstrar? Como é que se faz para demonstrar essa omissão específica? Essa omissão específica, ela é demonstrada quando você demonstra a previsibilidade e a evitabilidade do dano. Ou seja, é preciso demonstrar no processo de responsabilização do Estado que o Estado tinha a previsibilidade disso. Pensa bem, está ocorrendo uma manifestação e os ânimos estão exaltados. Algumas pessoas, comerciantes locais, ligam para a polícia militar e dizem: olha, está tendo uma iminência de quebra-quebra aqui no bairro tal. Então, isso vai revelar a previsibilidade, ou seja, o risco de que se consume o quebra-quebra, o vandalismo, é imenso. E você tem que analisar a evitabilidade, ou seja, tinha todo um batalhão de choque para evitar, com técnicas, táticas, gás lacrimogêneo e outros apetrechos para poder evitar isso. Então tinha a evitabilidade, só que não foi feito. Não se tomou a decisão, não se tomou a decisão a tempo, e aí neste caso estará caracterizada a chamada omissão específica. Mais um detalhe que precisa ser destacado em relação ao entendimento moderno, que é a responsabilização civil na forma objetiva do Estado por dano decorrente de omissão. Diz assim, olha, a aplicação da teoria, ou seja, você tem que aplicar a teoria da causalidade direta ou imediata, quanto ao nexo de causalidade. O que é isso? Você vai pensar assim, olha, determinados particulares tiveram um comportamento que causou um dano a um terceiro. Não tem agente público envolvido. Acontece que o Estado tinha o dever e condições para agir em relação a esses particulares que causariam dano, mas não fez. E aí você faz a pergunta de ouro. Se o Estado tivesse agido, muito provavelmente teria evitado que esses particulares causassem danos a outro? Se a resposta for sim, você vai ter uma chamada causalidade direta e imediata entre a omissão do Estado e o dano. Por quê? Porque o fato de o Estado deixar de agir fez com que, muito provavelmente, ele tivesse evitado, ou poderia ter evitado aquela ação. Então você usa a chamada teoria da causalidade direta. O que significa? Se o Estado não tivesse ficado inerte, parado, se ele não tivesse se omitido, possivelmente aquele dano não teria ocorrido. Aí você faz um raciocínio ao contrário senso, a omissão do Estado fez com que aquele dano pudesse ter se efetivado pelas mãos de terceiros que nem agente público era. Então, eis aí essa análise. Mais um detalhe que a gente vai analisar é o seguinte, em relação à teoria moderna, né, que é a responsabilização na forma objetiva, mesmo por dano decorrente de omissão. O Estado tem a possibilidade, então vai estar caracterizado isso quando o Estado tem a possibilidade de prever e de evitar o dano, mas permanece omisso. Então isso é crucial. Isso são expressões que vão aparecer em prova. O Estado tinha a possibilidade, não é efetivamente, tinha a possibilidade de prever e de evitar. Era possível que ele previsse e evitasse o dano, mas ele se manteve inerte. Aí está a chamada omissão específica, omissão qualificada. Aí está a violação ao dever específico de proteção. E aí, para finalizar, eu quero destacar que isso é entendimento que está consagrado na jurisprudência a partir do recurso extraordinário 841.526 do ano de 2016 da relatoria do ministro Fux.
Então, pelo entendimento do STJ, do STJ também do STF, mas especialmente do STF, quando o Estado tinha o dever e a possibilidade de agir, porque era o seu dever específico de proteção fazê-lo, para evitar danos a um particular, ele não fez, ele violou com sua omissão o dever específico de proteção, de maneira que o Estado será responsabilizado na forma objetiva, mesmo se tratando de um dano decorrente de omissão. Muito bem? Então a gente finaliza aqui mais esse episódio do Raio-X da Questão, dessa nossa live, e aí eu aguardo você no nosso próximo episódio. Assine aí o nosso canal para você acompanhar as nossas lives e os nossos conteúdos. Pessoal aí do